Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo semanal aqui no canal. Hoje, domingão, dia 24 de maio, nesse momento são 11 horas e 38 minutos e a gente aqui continuando quarentenados, entregando informação de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Bom, eu já vou de bate-pronto, já passar aqui o nosso gráfico evolutivo de base semanal para os ativos do Ibovespa, aqueles 15 mais de compra e venda, e eles tiveram o quê? Mais uma semana de projeção de lucros no nosso mercado, mais de 88 milhões de reais em relação aos ativos do Ibovespa. Eu já vou falar também para as pessoas que estão chegando aqui no nosso conteúdo sobre a nossa estrutura. Muita gente está chegando, seja muito bem-vindo, não seja preguiçoso, dê uma maratonada nos vídeos que a gente está sempre passando para você pegar rodagem, onde tem as pressões de compra e venda em relação aos ativos e também em relação aos setores. Bom, a gente trabalha aqui no nosso conteúdo com fluxo oficial estrangeiro e também fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Bom, mas aí como é que você faz para você poder consultar esses dados tanto para o segmento Bovespa quanto para o segmento BMF? Pessoal, na descrição do vídeo a gente tem aí o link apontando para a nossa página e automaticamente você, pegando aqui a nossa página, você vai descendo. Inclusive eu quero agradecer as pessoas interessadas que estão seguindo aqui o nosso canal aqui no blog também. A gente tem também o nosso espaço nas mídias sociais em relação ao Facebook, também ao Twitter. Se a gente verificar aqui embaixo, pessoal, exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Para o mercado futuro, a gente acompanha os contratos em aberto do fluxo oficial estrangeiro para o Ibovespa, dólar e também para a movimentação dos juros. E aqui embaixo a gente tem a movimentação por parte do fluxo oficial estrangeiro que vem divulgado pelo site da B3 no mercado à vista. Lembrando, mercado à vista para o regra da B3, 2 dias úteis de atraso. Mercado futuro, todos os dias na madrugada, solta. Se você acessar de manhã, você já vê de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, a B3 está deixando aí para divulgar os dados no domingo para segunda dentro do nosso mercado. Aí você comenta, Renato, e as corretoras estrangeiras? Pessoal, a gente tem aqui uma aba no nosso aqui, na nossa página, chamada Ideia do Blog. Dá uma consultada, dá uma lida para ver se você consegue pegar mais ou menos aí o funcionamento de todo esse processo. Caso você tenha interesse, você pode também preencher aí, tem no link da descrição do vídeo, uma página em relação ao nosso treinamento que você vai entender como é que funciona esse nosso processo. E eu só peço a paciência, não precisa de repetir o formulário de treinamento. Preencheu uma vez, está preenchido, eu retorno um por um, mas dentro da minha disponibilidade para poder te explicar a intensidade que a gente fornece em relação ao treinamento. Bom, aqui embaixo a gente já tem esse breve histórico de 201 semanas, quase 4 anos aqui no canal, 150 delas preço e fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de mais de 74%. Agora, aqui esse nosso conteúdo, eu falo com todo mundo, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente. E aqui embaixo, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente está vendo aí ativos caindo 40%, 50%, 60% no ano. E gente, quando viu começando a cair, comprou, caiu mais, comprou mais, caiu mais, comprou mais. Era trade, agora está necessariamente encarando como uma projeção de investimento. Você não sabe nem se vai ser uma empresa saudável depois dessa pandemia toda, e a pessoa toda enrolada querendo adivinhar topo e fundo em relação à movimentação de preço. Bom, a gente tem aqui de cara para poder informar para vocês o grau de eficiência deles nessa semana. Dos 23 ativos aí que são disponibilizados pela B3, 23 setores, melhor dizendo, eles tiveram uma projeção de lucro em 16 deles. Nosso Ibovespa com a 8ª melhor performance, não foi nem a melhor. Foi aqui o índice de governança novo mercado, que eles tiveram quase 180 milhões de projeção de lucros, pessoal. Então vou de cara comentando para vocês para os ativos do Ibovespa, onde que eles venderam na semana 273 milhões. Só que se você olhar, os ativos que eles tomaram subiram muito mais do que os ativos que eles venderam. E aqui em relação ao ambiente dos 15 mais de compra e venda, eles tiveram um saldo aqui levemente positivo. A gente tem aqui como carro-chefe da semana as ações de Vale. Dá só uma olhada, pessoal. Vale
com mais de 900 milhões de reais de ponta compradora por parte deles. Muito atento nessa movimentação. E como destaque da semana, a gente tem aqui as ações de Localiza, Rente 3, subindo quase 20% na semana. Carro-chefe de vendas da semana, as ações de JBS, quase meio bi, e o ativo caindo mais de 11%. E como destaque de ponta vendedora, as ações de Suzano, 100 milhões de ponta vendedora, estão colocando um belíssimo lucro no bolso, e o ativo caindo aí mais de 14% no nosso mercado. Então, se a gente dá uma olhada naquele fluxo geral por parte deles na semana, ficou aí levemente vendedor. E a gente teve uma alta expressiva aí para o nosso mercado de quase 6%. Só que vocês perceberam que eles tomaram ativos de peso. A gente teve aqui Vale, a gente teve aqui Petrobras, a gente teve aqui Banco do Brasil, a gente teve aqui a própria ação da B3, da Bolsa. Então, o que eles estão fazendo, pessoal? Seletivizando os ativos em relação ao nosso mercado. Então, esse fluxo quase que aí no 0 a 0, com uma alta expressiva, eles atacaram ativos de peso. Se você dá uma olhada aqui no Ibovespa Futuro, a gente teve um rally no final de sexta-feira, principalmente aí com o vazamento do vídeo e a divulgação, e eles ainda não participaram e eles estão colocando um caminhão de lucro no bolso. Para vocês terem uma ideia, em relação ao preço médio, mais de 4 mil pontos a gente vai chegar a comentar mais para vocês aí na frente do vídeo. Aqui embaixo, a gente já está falando com vocês desde o início do contrato M do dólar. Olha os caras armando uma casinha, olha os caras armando uma casinha. Pessoal, dólar nessa semana quase 5 de queda, dólar comercial fechou aí a 5,58. O nosso mercado, então, subiu mais do que a média dos principais mercados pelo mundo. Aí você comenta, poxa, Renato, então subiu nessa semana, mas eles não participaram dessa movimentação aqui do futuro e do mercado à vista. Do futuro já é um fato que a gente viu que eles estão colocando lucro no bolso. E no caso do mercado à vista, eles estão seletivizando. Por quê? Ativos de peso, eles ajudaram a empurrar para cima em relação a esse movimento. Se a gente der uma olhada aqui, naquele gráfico evolutivo do ano de 2020, onde a gente tem aqui a base anual, olha o volume de vendas por parte do fluxo oficial estrangeiro. Já está batendo quase 80 bilhões de reais no nosso mercado à vista. E a nossa bolsa que fechou 115 mil pontos em 2019, está batendo agora 82 mil pontos em relação à movimentação. E vale um alerta mais uma vez aqui no conteúdo do canal. Pessoal, todos vocês sabem que a função da existência do nosso conteúdo é para ajudar o investidor o quê? Pessoa física, para não ser o Zé Comprinha, o Zé Vendinha de movimentação em relação à condução do preço. Dá só uma olhada aqui no mês de maio, como que está o comportamento do investidor pessoa física, essa linha amarela, pessoal. O mercado chegou a cair mais de 3%, olha a linha amarela aqui, comprando, olha o pé trocado. Desde o dia 15 que a gente marcou fundo, a gente saiu de menos 3,6 para subir agora 2,7. Mais de 5% de valorização. Olha aqui o investidor pessoa física, pessoal. Tinha marcado pico de compra lá no fundo. E agora o que? Não participou de nada dessa alta. É o que eu falo, já falei para vocês. Não queiram ficar operando contra a movimentação do mercado quando o mercado virar uma tendência para uma tendência de baixa. A gente tem aqui já no nosso canal, já há algum tempo a gente falando isso com o pessoal aqui que acompanha o nosso canal. Quando o mercado está numa tendência de alta, se você for pé trocado, até que vai. Por quê? Porque o preço depois vai voltar em relação ao preço que você comprou, dando uma possibilidade de você fazer uma realização de lucros. Mas quem está chegando agora, ok. Mas olha a galera que estava no início do ano comprando topo, pessoal. Olha a bolinha aqui, ó. Estava em 120 mil pontos quase. A gente fez uma máxima aqui. Um dia depois, investidor pessoa física preenchendo aqui mais de 5 meses de movimentação aqui lateral, com a nossa bolsa subindo de 96 para 119, não aproveitando praticamente nada. Quem comprou lá no 119 até 107, já estou tomando o quê? Trolha. De 107 até 63, olha aqui, ponta compradora, trolha. É claro que quem comprou aqui no 63 e está carregando até agora, entrou agora no mercado, ok, está ganhando alguma grana. Mas a grande maioria do pessoal tá o quê? Tá todo mundo pendurado aqui ainda, pessoal.
muito atento com relação a isso. Você ser o pé trocado do mercado quando o preço engatar uma pressão de alta, que é o que a gente está vendo isso no curto prazo no nosso mercado, top demais. Agora, se o mercado vira, você vai ficar todo enrolado porque você está comprando com a movimentação contrária do preço. Muito atento em relação a isso. E olha aqui a nossa linha aqui da nossa média móvel. Olha o investidor pessoa física querendo se aproximar dessa média móvel. Menos mal que se aproximar e passar para o lado de baixo dessa média móvel, a gente vai poder realmente ter um rally da bolsa mais expressivo. Rally de alta, por quê? Porque o investidor pessoa física, historicamente, é o pé trocado dentro desse processo. Então, para a nossa bolsa continuar essa trajetória de alta, a gente vai ter mais confiança nessa trajetória quando o investidor pessoa física passar para baixo dessa linha. E se você comentar, não, Renato, mas investidor pessoa física, ele aproveita os movimentos, aproveita o quê? Sendo que quando a gente estava com 3,66 de queda, até para passar para 2 de alta, quase 6% de evolução, investidor pessoa física aproveitou o quê? Nada. Tá vendedor. Aí você fala, Renato, mas comprou quando estava na baixa. Sim, dentro de uma tendência curta de alta, isso funciona. Caso o mercado vire, você vai ser mais um a tomar uma trolha, uma ré gigantesca. Que nem toda a galera que estava aqui tomou uma ré gigantesca. Ou você acha que todo mundo, pessoa física, está para frente no mercado, pessoal? Aqui no canal, a gente não tem o rabo preso com ninguém. A gente fala na lata o que o sistema não comenta com vocês. Dá uma olhada aos ativos que eles capturaram nessa semana. Vou mudar um pouco aí a ordem do nosso vídeo. Aqui, a gente tem exatamente os ativos aqui do setor financeiro, somente baixa para Cielo. O restante, tudo ambiente comprador. E se você olhar, qual o ativo do setor financeiro que eles mais gostam, a gente está sempre comentando com vocês aqui, são as ações de B3. B3, mais uma semana de mais de 10% de alta. Vamos olhar aqui agora no setor de consumo. Pessoal, qual o ativo que a gente até já mudou o nome dele? A gente já está chamando de Boalu já há algumas semanas. Olha o tamanho da ponta compradora nessa semana no ativo. E o ativo chegou a andar 5%. Esse mesmo ativo está subindo no mês de maio 16%. E o cara não. O cara está lá. Por quê? Porque o fulaninho, todo bambambam da internet, falou que estava comprando IRBR. IRBR está caindo no mês, pessoal, 29%. E se você tiver aí, eu sou bambambam, que tal, porque eu comprei, porque aquele cara XYZ, ele é um muito macho da internet, falou que estava comprando a carteira dele, eu fui e entrei na onda dele, estou tomando uma ré de 29% nesse ano. E aí? Quem que é dono do seu nariz? Você. Não culpe o cara que é o bambambam, não. É o seu que está na reta. Então, a gente aqui no canal fala onde que tem ativo de pressão de compra, fala onde que tem ativo de pressão de venda, para que vocês fiquem atentos. Olha aqui, o setor de proteína, pessoal. Ó, na semana passada só deu alegria. Só que nessa semana, olha o que eles fizeram. Ó, Mafrig, venderam. BIF, venderam. JBS aqui, inclusive na semana passada, o ativo estava com a movimentação, eles de quê? De venda. E nessa semana socaram muito o JBS. A maior queda para o setor. Agora, olha aqui embaixo, Braskem, o ativo que mais subiu. Olha quantas semanas a gente está vendo aí a movimentação compradora por parte deles em Braskem. E Braskem tem aí uma movimentação de quase 23% de alta no mês de maio. Setor de óleo, gás e biocombustível, a PT3, há quanto tempo a gente fala com vocês, pessoal? A predileção deles é em relação à ação ON da companhia. E PT3 está subindo no mês, não está subindo tanto, mas está subindo quase 5% de valorização. Enquanto isso, eles estão o quê? Socando as ações de PT4. Nessa semana a gente teve Ultrapar com a maior valorização para o setor. E na semana passada, Ultrapar também teve a maior valorização para esse setor. Eles estavam o quê? Tomando. E na semana passada também tomaram as ações de BR Distribuidora. BR Distribuidora estava caindo. Na semana passada, Petri ON foi o ativo que mais caiu e eles tomaram a rodo. Maior compra do setor de óleo, gás e biocombustível. Então, a função aqui do nosso canal, pessoal, é deixar você muito atento onde que tem as pressões. Anote, por quê? Caso tenha alguma estratégia que você consiga fazer durante a semana, você já sabe que tem uma movimentação prévia
do investidor estrangeiro que tem uma qualidade, uma expertise fora do comum. Acione sua estratégia, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco para você planejar os seus trades. Melhor que você não ter absolutamente nada, e esse conteúdo aqui do canal é totalmente gratuito, para vocês saberem onde que eles já estão fazendo uma pressão, ou seja de compra, ou seja de venda no nosso mercado. E nessa semana, o que foi destaque aqui para a gente, pessoal? Nessa semana o destaque foi de serviços públicos. Olha o que eles fizeram aqui no nosso setor de serviços públicos. Compraram aí boa parte dos ativos. Olha a Sabesp, pessoal. Sabesp, ponta compradora Futebol Clube no nosso mercado. Na semana passada tinha sido o ativo que mais caiu, com eles empurrando para baixo. E nessa semana o ativo que mais subiu, e eles empurraram o quê? Para cima. A gente tem aqui a movimentação de Energisa, que na semana passada a gente tinha a maior alta para o setor, eles empurrando, e nessa semana a mesma coisa. Na semana passada, qual foi o ativo que eles mais tomaram no setor de serviços públicos? Elet3. Pessoal, olha Elet3 nessa semana, mais de 12% de variação positiva. É isso que a gente está sempre atento em relação à movimentação deles, passando para vocês aqui no canal. Se a gente verificar aqui, no setor aqui industrial, a gente teve na semana passada uma ponta compradora de Gol muito pujante. Foi o ativo que eles mais compraram na semana passada. E nessa semana, Gol subindo quase 15%. Azul, Renato, mas a Azul subiu mais? Sim! Na semana passada, a Azul tinha caído mais de 16% e eles estavam socando na venda. Nessa semana, o ativo subiu mais 35%, eles continuaram a socar na venda. Só que as ações de Gol subiram mais de 10%. E isso aí, a gente está sempre comentando com vocês. Na semana passada, o que eles fizeram em relação a Eco Rodovias e em relação a CCR, que estavam caindo? Estavam tomando. Olha o que aconteceu nessa semana. Eco Rodovias quase 30% de alta. Aproveitaram para quê? Lucro no bolso. De novo, aqui, CCR, quase 25% de alta. Aproveitaram para quê? Lucro no bolso. Em relação ao setor de saúde, qual o ativo que eles mais compraram na semana passada, pessoal? Qualicorp. E foi o ativo que tinha mais caído no nosso setor aí de saúde, quase 14%. Olha a Qualicorp nessa semana. Quase 14% de alta, devolveu tudo. E eles aproveitaram para quê? Bolso. Venderam alguma coisinha em relação à compra que eles tiveram muito expressiva do ativo na semana passada. Aqui no setor de telecomunicações, a gente conseguiu perceber aqui que o ativo que andou menos na semana foi as ações de Vivo. E onde que Vivo eles estão? A maior pressão vendedora. Inclusive na semana passada tinha sido o ativo que eles mais estavam vendendo no setor de telecomunicações. Andou. Só que como a gente fala, o ativo que eles têm essa pressão, se tiver de andar, anda, mas ele anda como se fosse uma âncora. Tem um peso em relação à movimentação que eles fazem no nosso mercado. Então, a gente consegue aqui sempre demonstrar para vocês, pessoal, essa nossa rotina que é muito top. Vou aproveitar, vou colocar aqui para vocês. Lembra daquela nossa carteira em relação aos setores? A gente teve aqui o fechamento dessa semana, e nessa semana, onde que a gente teve aí uma movimentação mais intensa? No setor de energia elétrica, 5%, e já retomando a segunda posição entre os setores que menos caem. Teve até, acho que uma pessoa no vídeo da semana passada rindo, falando, setor elétrico é defensivo. Por quê? Porque estava caindo. Só que a pessoa esquece que o setor elétrico cai durante essa movimentação de 2020, mas cai igual o setor imobiliário, que houve uma recuperação muito expressiva aqui no nosso mercado. Se vocês derem uma olhada, as ações de Cyrela, ponta compradora por parte deles no nosso mercado, e o ativo subindo aí consideravelmente. Só que o setor imobiliário está caindo ainda no ano 43%. Setor elétrico é ou não é um setor defensivo? Então, a gente precisa de ficar bem atento em relação ao que a gente comenta aí no conteúdo do canal. Seja um comentário mais evidente em relação ao conteúdo que a gente demonstra aqui, filtre para você não cair aí na pegadinha em relação a todo esse processo. O mais importante é, a gente tem até aqui o nosso quadro. Aqui você vai ter os setores que têm pressão de compra ou venda e os ativos que têm pressão de compra ou venda por parte dos grandes fundos globais. Então você tem que anotar e fica atento nos ativos que você tem interesse e também da força do mercado. É muito importante vocês terem essa ciência para que vocês aprendam a pegar os movimentos, pessoal.
Vou falar aqui agora em relação ao ambiente de investimento da nossa carteira aí do setor elétrico. Pessoal, dá uma olhada, no setor elétrico, a gente tem aqui, do atual carteira são 19 ativos, que a gente teve aí a inclusão de Neo Energia. Então, olha aqui, o setor elétrico, se você tivesse pegado 100 ações no dia 30/12, você tinha capturado aí um valor de R$64 mil, e nesse momento você estaria perdendo quase 20%. Aí você fala, Renato, mas é muito. Aí eu falo, peraí, o Ibovespa está caindo quase 30% no ano. O BOVA11 está caindo 28% no ano. O Small Caps está caindo 34% no ano. Então, a questão de ser defensivo é isso. E se você colocar aquela carteira dos últimos 10 anos, olha aqui como é que está a situação dela, pessoal. Os ativos do setor elétrico subindo 115%, contra o Ibovespa subindo 19% nos últimos 10 anos. O BOVA11 subindo 16%. O Small está subindo sim, 54%. Olha o setor elétrico, 115%. Sem contar que o setor elétrico possui empresas com pagamento de proventos muito expressivos. Já tem até alguns vídeos aí no canal, dá uma vasculhada que eu postei para vocês os ativos que pagavam mais do que a Selic em relação à yield anual. Aí dentro de uma estabilidade, se você pegar todas as empresas do setor elétrico que pagam dividendos, você vai ter uma média aí um pouco mais de 4% ao ano. Então, além do 115, imagina isso capitalizado 4% ao ano nos últimos 10 anos, certo? Você tem aí mais da metade só de yield, fora a valorização em relação à movimentação do ativo. Fica atento, beleza? Agora, eu vou comentar com vocês aqui aos contratos em relação à movimentação deles no mercado futuro. O índice futuro, pessoal, eles aproveitaram para o quê? Colocar um caminhão de lucro no bolso. Nessa semana a gente estourou o nosso mercado e batendo a máxima de fechamento para o contrato do índice futuro, muito em função também da movimentação aí do final do pregão de sexta-feira, e eles aproveitaram para quê? Vender. Ainda tem 160 milhões de saldo desse contrato. Mas olha como é que os caras são bons. Os caras aproveitam lá no reme-reme do mercado, os caras vão lá e tomam quando o mercado está derretendo. Depois o mercado sobe, os caras aproveitam para quê? Para colocar lucro no bolso. É isso que está acontecendo aí em relação aos contratos em aberto, em relação aqui à movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aqui no dólar, aquela casinha que a gente está falando desde o início do contrato. O dólar explodindo e os caras o quê? Vendendo, 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 vendendo. Pessoal, eles já estão com mais de 250 milhões de reais de projeção de lucro nesse contrato M. Lembrando que a gente vai ter liquidez para esse contrato só os próximos 4 dias. Na sexta-feira já entra a liquidez do contrato novo. Então eles precisam só de quê? De administrar. O dólar chegou a bater aqui no ambiente de fechamento máximo 5,89. Agora está 5,53. Cotação de fechamento do pregão dessa sexta-feira. Bom, dessa forma, vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês. Na semana passada, para não deixar o vídeo muito longo, a gente tinha demonstrado aqui para vocês exatamente o quadro evolutivo, e a gente não demonstrou na semana passada em relação a todos os ativos do Ibovespa. Aqui então no setor financeiro, quem subiu mais nessa semana? As ações de IBEPAC. Quem que caiu? Cielo. Quem que ficou fraco aqui no setor de consumo? Pessoal, JBS. Quem ficou forte? Localiza. Quem ficou forte aqui no setor de óleo, gás e biocombustível? Ultrapar. E dá uma olhada quantas semanas eles já estão comprando esse ativo. Olha Suzano, pessoal, caindo 14 na semana. Eles estão colocando o quê? Um caminhão de lucro no bolso, sendo que você acompanha o canal, você sabe quanto que eles estavam comprados antigamente em relação às ações da companhia. Olha a Braskem, pessoal, 10% nessa semana. Olha a quantidade de semanas que eles compram esse ativo. Aqui, no setor industrial, Azul, 33% de valorização. Eco-Rodovias, a gente tem aqui também uma força compradora por parte deles. E olha aqui o que aconteceu com esse ativo. Foi o terceiro, inclusive. Olha o que aconteceu com esse ativo. Ele estourou quase 30% de alta. Setor de serviços públicos, Sabesp. Sabesp, eles simplesmente entraram chutando o pau da barraca, compraram a rodo, 16% de alta. E Qualicorp, quando o ativo estava derretendo na semana passada, eles aproveitaram para quê? Para encher o carrinho. E nessa semana aí o ativo explodindo aí no nosso mercado, mais de 13% de valorização. Dessa forma, a gente
termino o vídeo de hoje comentando aqui esse gráfico do nosso mercado à vista com vocês, que essa movimentação por parte deles ainda está muito vendedora no geral. Só que a gente sabe os ativos que eles têm pressão compradora. Então, foque, anote, fique atento. Aproveite para você surfar. Ainda eles estão com preço médio lá nos 100 mil pontos de todo esse vendão que eles começaram em abril do ano passado. A gente já tem aí 1 ano e 1 mês desse vendão que começou aqui depois que eles perderam a linha do zero. Só que, mesmo assim, olha o que eles faturam no dólar, olha o caminhão que eles estão colocando de lucro no bolso nos contratos do índice futuro para essa série atual. Olha os ativos que eles são, semana após semana, vencedores em relação à movimentação que eles fazem aqui diante desse nosso quadro que a gente entrega de bandeja para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Beleza? Desejo a vocês, então, excelente domingo, excelente semana e a gente segue por aqui muito atento na movimentação que esses caras fazem em relação aos nossos setores e também aos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!